Bem-vindos ao quarto episódio do Incensuráveis, o podcast da Renascença. É oficial, o Parlamento está dissolvido. Há eleições antecipadas no dia 18 de maio, na altura em que os eleitores são chamados a decidir. O nosso painel aqui estará, além de serem indissolúveis, são os incensuráveis. Aline Oldebuving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eu sou Tomás Anjinho Chagas, jornalista a full-time na Renascença e agora sou também moderador deste programa. No final atribuímos moções de censura e de confiança. Daqui a pouco viajamos até à Madeira, que vai a votos no próximo domingo, mas para já olhamos para o clima de crise política instalada e afirmada. Aline, do que tens visto, ouvido e lido, Luís Montenegro vai tentar fazer destas eleições legislativas uma espécie de referendo a si próprio. Olá, bom Olá. dia. Eu penso que talvez seja possível que queira fazer esse referendo, mas sinceramente, Tomás, eu acho que estou um pouco como muitos portugueses. Estou um bocadinho farta de lavar roupa suja e de estarem a colocar os destinos do país única e exclusivamente na vida privada, na orla da vida privada do Primeiro-Ministro, do ainda Primeiro-Ministro. A sensação cada vez mais que eu tenho, e talvez não seja a única, é que estamos a tentar escolher entre duas personagens, ou seja, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos, que no fundo têm empresas, estão ligados a empresas e têm a sua vida privada ligada ao campo empresarial, e depois tem uma componente política e que já mostraram o que é que valem. Portanto, no fundo, nós temos é que escolher entre um primeiro-ministro que tem, pelos vistos, nada de ilegal. Independentemente, já sei, vamos falar sobre que não é só questões de ilegalidades ou legalidades, tem a ver com questões éticas e políticas, rebel pardais ao ninho. Porém, o que nós vemos, e que no fim vai ser isso que nós vamos decidir, é se vamos dar a nossa confiança a alguém que já mostrou que é um bom primeiro-ministro, que tem, apesar de não ter tido maioria absoluta, tem feito um bom trabalho. E do outro lado temos um verdadeiro incompetente, que no fundo é isso que nós temos. O Pedro Nuno Santos mostrou que foi incompetente, foi embora porque era incompetente, também não tem o registro assim tão limpo no seu... Achas que ninguém tem o cadastro limpo dos dois? Eu gostava de ver, sinceramente, eu gostava de ver, sinceramente, que o Pedro Nuno Santos, já que estamos nesta de lavar de roupa suja, que ele explicasse como é que a empresa do pai, não é? E que ele tinha uma cota, teve 22 contratos com o Estado, que teve, portanto, dinheiros públicos, que teve dinheiros da Comunidade Europeia investidos. Queremos também, se calhar, ver isso. É isso que nós vamos querer ver na campanha. É que se vamos ver isso para o Luís Montenegro, também temos que ver para o Pedro Nuno Santos. Eventualmente vai ser uma campanha marcada por esses casos. Pois, com certeza. Começa a ser inevitável. Sim, é evidente. Portanto, ou vamos falar do país e daquilo que querem para o país, ou então vamos começar a lavar a roupa suja, mas verdadeiramente, não é? Pois eu aí quero ver. 8 ou 80. 8 ou 80. Pedro Gomes Sanches, daqui a pouco já vamos falar sobre a Madeira, mas vês algumas semelhanças entre a forma como Luís Montenegro e Miguel Albuquerque reagiram perante situações em que eles próprios são visados? Não, o que vejo, começando por aí, se calhar então, o que vejo é, a avaliar pelas sondagens que se conhecem, uma parecença ou uma eventual parecença no comportamento do eleitorado. Enfim, pegando um bocadinho no texto do Pedro Magalhães a semana passada e nas considerações que o David Diniz foi tendo durante esta semana na Comissão Política e no Observatório da Minoria do Expresso, há aqui, parece que o eleitorado não é especialmente sensível a questões desta natureza. E atenção, que ainda assim eu estou a dizer desta natureza como se fosse a mesma natureza e não é a mesma natureza. Uhum. Enfim, o Miguel Albuquerque é arguido num caso de corrupção, e pese embora ainda não conheça verdadeiramente as suspeitas que existem sobre ele,
mas é arguido, não é o caso de Montenegro. E, portanto, eu tenho dito isto desde o início desta crise, tendo sido sempre muito crítico relativamente a Montenegro e ao seu comportamento. Nunca, em momento algum, disse ou escrevi qualquer suspeita de crime, não é isso que está em causa. E, realmente, como dizia a Aline, isto é uma questão de natureza política. Eu sei que a coisa de repente ganha uma dimensão muito desproporcionada e uma consequência política também desproporcionada e uma consequência política desproporcionada e de que o primeiro-ministro não é inocente, porque foi ele que apresentou a moção de confiança, mas é importante voltar ao básico. O que desencadeia isto é a descoberta de que a empresa de Luís Montenegro, que não obstante ter gente que trabalha para ela, é, enfim, como alguém dizia, Luís Montenegro unipessoal. Eu já disse isto na semana passada, mas é importante ter noção de que aquela empresa existe por causa de Luís Montenegro, que aquela empresa, enquanto o Luís Montenegro é primeiro-ministro, continua a receber avanças de empresas com interesses no Estado. É este o meu ponto, e o meu ponto é também o facto disto ser um problema político que Luís Montenegro podia ter desarmadilhado e não desarmadilhou. Portanto, agora, respondendo em síntese à tua pergunta, tinha aqui assim mais considerações, espero ainda poder fazê-las. Respondendo diretamente à tua pergunta, não acho que os casos sejam semelhantes, mas nesta bruma de suspeitas sobre um político candidato, parece-me que o eleitorado pode responder da mesma maneira. E como é que o eleitorado parece estar a responder na Madeira? Enfim, a confirmar ou a não dar importância às acusações sobre Albuquerque, ou a resignar-se face ao que tem. E no caso português, nós temos duas, no caso português, perdão, enfim, no caso do continente, nacional, no caso nacional, daqui a bocado vem o Alberto João Jardim chamar-nos cubanos. No caso nacional, se o debate for como a Aline espera que seja, entre o último ano de governo da AD e os 9 anos que o precederam de governação socialista, a AD ganha. Se o debate for sobre as suspeitas, portanto, para lá da dúvida razoável, ou Montenegro mata o caso, a notícia hoje do Observador, assinada pelo Luís Rosa, não resolve o problema, é bom que isto fique claro, porque as pessoas começam já a embandeirar a arco, mas ajuda a dissipar algumas dúvidas, mas não resolve o caso. As questões não ficam todas resolvidas. Portanto, se o debate for centrado nisso, ou Montenegro mata o assunto, ou o assunto pode matar Montenegro, ou esta terceira hipótese, que numa leitura paralela com o caso da Madeira, o eleitorado pura e simplesmente não quer saber e confirma o político em exercício. José Pedro Mozos, como é que avalias a prestação de Pedro Nuno Santos nas últimas semanas? Ouvimos as críticas da Aline. Achas que tem estado demasiado obcecado com a Spinum Viva, esta empresa do Primeiro-Ministro, em vez de se começar a afirmar como alternativa, ou era exatamente aquilo que tinha de fazer? Eu acho que ele não tinha alternativa a falar da Spinum Viva, porque foi isso que deitou abaixo o governo. Para todos os efeitos, foi a descoberta desse caso que levou a todas as consequências políticas que se seguiram, desde as moções de censura às moções de confiança, à queda do governo. E, portanto, na semana da ressaca, que esta semana foi um pouco mais de acalmia, depois daquele caos todo que vivemos no último mês, esta semana parece que acalmou tudo um bocadinho, o Parlamento tem dissolvido. Entretanto, os partidos estão a reunir para formar listas, conceber programas eleitorais, atualizar os programas eleitorais, e daqui a 2 semanas, ou semana e meia, já vamos estar outra vez todos num frenesim intenso. E, portanto, esta semana da acalmia é aquela semana de transição entre aquilo que deitou abaixo o governo e aquilo que deve ser a conversa de campanha. E uma coisa não tem necessariamente de ser a outra. E, portanto, a prestação de Pedro Nuno Santos, e falando, por exemplo, da entrevista que deu à RTP no início desta semana, 2/3 da entrevista, mais ou menos, quer dizer, eu não estive a contar ao segundo, mas diria 2/3 da entrevista foram sobre a Spinum Viva e sobre o caso de Luís Montenegro. Eu acho que isso não é bom para Pedro Nuno Santos, mas nesta fase é compreensível. É compreensível porque, como digo, é a primeira entrevista que ele dá depois da queda do governo e, portanto, é normal que se fale disso. E as próprias perguntas do jornalista da RTP, o João Adelino Faria,
implicavam que ele tivesse de responder àquilo. Portanto, quem conduz a entrevista também é o jornalista. Acho que o interesse jornalístico e a maneira como os jornalistas vão colocar as questões na campanha também será determinante para decidirem os temas. Agora, pegando nessa questão do desafio de Pedro Nuno Santos, ele tem, e ele já disse, e ainda bem que o disse, assumiu que não vai esquecer o caso durante a campanha, porque esta campanha também é sobre ética, também é sobre o comportamento moral de um primeiro-ministro e a sua enfim, capacidade de desempenhar o cargo. Acho bem que não o deixe cair, até porque isso, sobretudo num clima de bipolarização, é natural que, fragilizando o adversário e colocando o adversário a justificar-se, o proponente, neste caso o PS, beneficie disso. Agora, se for só essa, a estratégia é muito curta e é pobre e é má. E tem telhados de vidro, todos. Pois. E, portanto, eu se fosse consultor, digamos assim, de algum dos dois partidos, até podemos incluir o Chega, eu não aconselharia nenhum a tornar o caso do Montenegro o tema da sua campanha. O PSD, desde logo, porque tem interesse em que não fique sempre à defensiva, sim, a reagir ao caso, e o caso prejudica naturalmente Luís Montenegro e, portanto, não interessa ao PSD falar sobre isso, e o PSD entende que teve um bom ano de governação e que tem de falar desses dados, dos resultados da governação, e, portanto, que o faça. No caso do PS, também não é bom que fale só de Luís Montenegro, porque rapidamente volta à dúvida a que assistimos durante o ano todo, que é que PS é este, atravessou uma crise de identidade, como já referi noutro programa. É bom que esclareça e diga, pronto, eu agora... E vi alguns sinais disso na entrevista da RTP, se calhar naquele terço que não foi sobre a Spin Viva, um Pedro Nuno Santos que parece que está a ser aconselhado a ter mais calma, mais seguro de si próprio, já a querer falar de propostas, e eu acho que isso... Disseste seguro. Sim. Foi um ato. Mas depois veio a Peço desculpa ao auditório. Não, mas claro. Leitão e deu ali uma sapatada, não é? Mas atenção, eu estou a falar apenas de preparação do discurso da campanha. Eu não aconselharia, porque até acho que Pedro Nuno Santos tem uma grande vantagem se conseguir apresentar-se. Pedro Nuno Santos precisa deixar de ser um candidato para passar a ser um primeiro-ministro em espera. É esta a transformação de imagem que ele tem de fazer. E isso não se faz com ataques a Montenegro. Um primeiro-ministro que está pronto para ser primeiro-ministro não vive do ataque à oposição. Claro. Montenegro fê-lo há um ano, em 3 meses. E não aconselharia o Chega, só para terminar, para já por causa dos telhados de vidro, do pedófilo, do bêbado, do pilha-malas, de tudo. Mas também porque o Chega, segundo vamos sabendo, alimenta o sonho de uma geringonça de direita, mesmo que sem Montenegro. E, portanto, bater muito no Montenegro acaba por bater muito no PSD. E nós sabemos o estilo com que Ventura faz e pode fragilizar. Portanto, e eu acho que isto é mais um wishful thinking meu. Há boas razões para as campanhas dos 3 partidos principais não se centrarem nisso. Não estou seguro de que assim vai ser, mas pronto, é o meu wishful thinking. Força. Dar aqui uma réplica. Estamos a ser muito disciplinares no tempo. Se quiserem fazer uma última réplica antes de seguirmos para a Madeira. Em 2 pontos. Um primeiro-ministro em espera pode ser aqui assim um revivalismo da peça do Beckett, não é? Uma coisa que depois nunca acontece. Dificilmente alguém que perde 2 eleições legislativas volta a ter a oportunidade da terceira. Mas, enfim, veremos. Não, mas seria no caso de ganhar a segunda. Eu sei. Pois, centrando as coisas no que me parece essencial e que tem sido descurado por muita gente. Eu tenho sido aqui, assim, também bastante crítico nesta coisa de entoar grandes loas relativamente à administração do Estado, que me parece que foi aquilo que o Governo, neste último ano, fez bem, dentro daquilo que eram as condições parlamentares. Diferente é governar o país com reformas de fundo que o país precisa, mas que verdadeiramente ninguém está empenhado em discutir. Porquê é que eu trago este ponto na sequência do que tu acabaste de dizer e das intervenções do Pedro Nuno Santos no início desta semana? Pedro Nuno Santos falou uma coisa que justiça lhe seja feita, ele já tinha falado na campanha eleitoral há um ano, que é a ideia de um planeamento, enfim, permitam-me aqui assim... Sofisticação da economia. Está bem, um planeamento central da economia que a direita tem um olhar diferente, sobre o qual a direita tem um olhar diferente. Mas era bom que discutíssemos isso. E eu acho que isso era o ponto que interessava discutir. Só um pequeno apontamento, porque ele referiu o relatório Porter. Sim.
Nós estamos aqui assim numa política vintage, com comparações com 1979 por causa do Sá Carneiro, com comparações com 1987 por causa do Cavaco Silva. Sim. E continuamos na política vintage até neste domínio da discussão, porque o relatório Porter foi criado para aí em 1994, era ministro da Indústria, acho eu, Mira Amaral, e primeiro-ministro Cavaco Silva. Enfim, para quem nos está a ouvir e já não sabe ou não se lembra, basicamente era um plano estratégico de desenvolvimento da competitividade da economia portuguesa que assentava em clusters. O relatório foi apresentado em 94. Em 95, Cavaco Silva deixa de ser primeiro-ministro e quem o substitui é o engenheiro Guterres, do Partido Socialista. O que é que o governo fez com o relatório Porter? Meteu na gaveta. Sim. E não teve sequência. O Fórum para a Competitividade deixou de ter financiamento. Claro. E o projeto foi, de alguma maneira, abandonado. Porter visitou o país 10 anos depois e lastimou as oportunidades perdidas. Portanto, enfim, é aqui assim um desafio. Sim, para o Pedro Nuno Santos vai buscar uma coisa de que o PS não tem boa memória. Além disto, gostavas, por exemplo, de ouvir aquilo que ouvimos ontem no Parlamento, a importância do investimento na defesa e como é que ele deve ser feito, porque investimento na defesa já parece ser inevitável. Agora a pergunta é como é que o país o vai fazer durante a campanha? Isso seria importante, principalmente porque o nosso ainda Ministro de Defesa tem sido um excelente Ministro de Defesa. Nuno Melo tem, de facto, feito aquilo que há muitos anos não se fazia no nosso país. Bem, alguma coisa ele deve estar a fazer bem, porque ninguém está a bater nele. E, portanto, quando um ministro é bom e faz o seu trabalho, normalmente ninguém fala nele, não é? É essa a tendência. E, obviamente, ou nesta quando o trabalho linha... não é visível. Também é uma alternativa teórica. Lá. Não, tem paciência. É bem visível. Vocês é que não querem ver porque, enfim, é de direita, é do CDS, enfim. Mas isso pode ser para uma outra discussão num outro dia. Como vês, eu já venho preparada para Sim, vieste vestida de tropa. Eu venho preparada para a guerra. De qualquer forma, todos nós sabemos que estamos a atravessar uma situação muito complicada a nível internacional e temos que nos preparar militarmente. Falando. Mas eu só queria trazer outra vez a questão do nosso Parlamento e outras guerras, que já se começa a ver pré-campanha as sanguessugas e as lapas a surgir, e eu estou a referir-me obviamente ao Rui Tavares, que obviamente vem dizer que o PS precisa do LIVRE para governar, porque como se o LIVRE fosse assim um deus ex machina que quando chega Rui Tavares resolve os problemas. E não resolve problemas nenhuns, não é? Ele só está a querer alapar-se, como fez também na Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, já estamos... E o Chega, a mesma coisa, não é? Portanto, começamos a ver as cabeças de fora das tartarugas a quererem alapar-se aos partidos e também numa tentativa de evitarem o voto útil, que de certeza que vai ser tema na campanha. Temos de seguir? Diz. Posso só fazer uma provocação, Aline? Se o LIVRE é Lapa, o que é que será o PPM? Que animal é que tu escolherias para definir o PPM? Eu falaria mais nos koalas. Certo. Vamos atalhar caminho, vamos até à Madeira. No domingo, os madeirenses escolhem entre manter a hegemonia laranja do PSD com Miguel Albuquerque ou escolher pela primeira vez o PS na região autónoma com Paulo Cafofo. É importante dizer que se tratam das terceiras eleições em 1 ano e meio, que o governo de Miguel Albuquerque caiu depois de uma moção de censura apresentada na sequência de investigações, uma moção de censura do Chega, apresentada na sequência de investigações que visam vários membros do Executivo madeirense, incluindo Miguel Albuquerque. As sondagens até agora apontam para nova vitória do PSD, ainda não é certo de que tamanho, nem é certo que as sondagens acertem. Aline, Miguel Albuquerque está a mostrar-se um sobrevivente político ou está a ser um problema para o PSD Madeira? Não me parece que seja um problema para o PSD Madeira, apesar do Cafofo querer à força toda dizer que ele é um problema para o PSD e que é um tóxico para o PSD Madeira. Pelo que as sondagens nos demonstram, parece que não vai ser assim. Aliás, algumas até estão a aproximá-lo da maioria absoluta. E, portanto, se calhar é um pouco aquilo que o Pedro estava a dizer há pouco,
que talvez a população já não queira saber dos problemas particulares e queiram apostar. Depois há um outro pormenor, não é? Que às vezes é um barómetro, é que os portugueses não gostam muito daqueles partidos que deitam abaixo um governo. E é cansativo. E é cansativo, não não é? beneficiam, sim. E o Cafofo vai enfrentar, pelo que aparenta, uma terceira derrota. Não é? E quando se lhe pergunta se ele vai sair do seu lugar de representante do PS com esta possível terceira derrota, ele diz que não fala nesses, porque a vida dele é de facto estar ali à frente do PS Madeira, porque ele tem uma visão para o PS Madeira e tem uma visão para a Madeira. Se calhar a Madeira não tem visão para o Cafofo, não é? Tudo indica que a Madeira tem visão para a continuidade com o Miguel Albuquerque, independentemente de estar a ser arguido num processo, que também não foi ouvido, isso também é verdade, independente da JPP, que está ali a dizer é o único partido que vem da Madeira e nós somos vocês, portanto votem em nós. Há aqui um panorama também em que o Cafofo que está a dizer que há uma possibilidade de conversação com o JPP para fazerem uma geringonça, no fundo é uma espécie de... Gerimponcha. Uma gerimponcha, ou uma geringonça de maracujá, não é? Que é seca por fora e tem ali umas sementes estranhas por dentro. Portanto, vamos ver, eles se queixavam que não tiveram tempo para dialogar nas últimas eleições, porque o representante da República nem deu tempo de haver uma geringonça ponchada. Vamos ver o que é que vai acontecer. Pedro Gomes Sanches, tens sido muito crítico do silêncio do PSD aqui no continente em relação a Luís Montenegro. Fazes a mesma crítica sobre a insistência de Miguel Albuquerque na Madeira, no PSD Madeira? Faço, eu não gosto nada destas unanimidades, destes consensos, desta incapacidade de ter sentido crítico. E, sobretudo, quando isso se manifesta numa evidente obediência da voz do dono, numa evidente vontade de segurar o poder. Não é o caso da Madeira, que teve manifestações... um adversário antes destas eleições, antes das eleições anteriores, sim, e esteve para ter um adversário antes destas, certo. Não foi possível. Eu queria, sobre a Madeira, tecer duas considerações, que não são alternativas, porventura são até bastante concorrentes. O PSD governa a Madeira há 51 anos. Eu acho isto... eu não acho isto do ponto de vista democrático. Não digo isso. Mexicanização do regime não madeirense. Digo isso, mas não acho isto saudável do ponto de vista democrático. E já vou a um sinal dessa pouca saúde democrática. A segunda nota era a de que, não obstante, o PS não consegue apresentar-se como uma alternativa. Achas que é muito um PS assim tão mau que não tem outro remédio se não votarem no PSD? Eu acho que o PS não foi, nem o PS nem ninguém foi capaz de se apresentar como uma alternativa. E isso é muito inquietante. Como é que em meio século, caramba, é meio século, um partido governa uma região autónoma e ninguém é capaz de aparecer como alternativa. Dito isto, queria chamar a atenção para um dado que me parece que ajuda a explicar. Cerca de 20% da população ativa é funcionária regional ou local. Não é funcionária pública. É funcionária pública da administração regional ou local. E daqui excluem-se pessoas que trabalham em empresas públicas ou na administração pública central com delegações lá. Estás a referir-te a um certo medo das mudanças, porque depende diretamente, a vida das pessoas depende diretamente... Estou a dizer exatamente isso. Estou a dizer que territórios excessivamente dependentes do Estado são territórios menos livres. E, portanto, enfim, quando nós temos 20% direto, depois todas as pessoas dos agregados familiares, há uma dependência excessiva do Estado local
E isso não é saudável para a democracia. Não é lá, não é em lado nenhum. É uma análise muito interessante que tu estás a dar. E eu, Obrigado. não, aliás, é sempre, mas esta particularmente porque me faz lembrar o período do início da República, e um dia podemos falar sobre isso, que até há estudos que demonstram que é exatamente pela questão de haver uma dependência. Que obriga a uma determinada votação. Mas E do medo da mudança. Só José para Pedro concluir, Mozes. desculpa, queria só aqui uma nota final. Esta suspeita que paira sobre Albuquerque e que agora se vai repetindo, não é? Sobre vários políticos, mostra aqui fraquezas graves da justiça, designadamente na sua morosidade, na permeabilidade com que as notícias saem cá para fora e o segredo de justiça é violado. E todo aquele aparato a que nós assistimos, com gente a sair de aviões, as buscas na Madeira, isso não dignifica a política, não dignifica a justiça, não dignifica o país, não dignifica ninguém. E, de alguma maneira, uma sobreexposição a este tipo de aparato causa uma certa indiferença junto do eleitorado e, portanto, não é de surpreender as sondagens que aí estão. Nota final. E respondendo à tua pergunta que me fizeste, o PSD tem, e agora, enfim, aproveitar para fazer memória de quem nos abandonou a semana passada, do Miguel Macedo, que morreu e que foi vítima de um tratamento infame e que, assim que as suspeitas vieram a público, ele deixou o lugar de ministro para tratar da sua defesa. Uma defesa que ele foi libado de todas as acusações. A carreira política dele, de alguma maneira, eu falava com ele há um ano, quando ainda estavam a escolher os ministros, perguntando se ele seria o ministro, porque, enfim, eu achava que seria bom, porque ele foi um excelente ministro da Administração Interna, e a resposta que ele me deu foi: nem pensar nisso, eu já não volto a esse lugar. De alguma maneira, a carreira política dele foi destruída por insinuações, calúnias, uma acusação que se mostrou absolutamente sem nenhum fundamento, mas ele abandonou, assim que as suspeitas se levantaram, para proceder à sua defesa. Isso hoje em dia é valorizado. Isto é uma bitola moral extraordinariamente difícil de acompanhar nos dias que correm pelos políticos que estão. José Pedro Mozes, estamos perante a tal mexicanização da política na Madeira. O PSD está preparado para ficar no poder ad eterno? Lamentavelmente, acho que sim. Eu subscrevo muito daquilo que o Pedro disse. Eu tive, na minha outra vida de jornalista, tive a sorte de acompanhar as eleições regionais da Madeira em 2019, que foram, na verdade, as eleições em que Albuquerque perde a maioria absoluta e em que Paulo Cafofo surge pela primeira vez e obtém uma votação que fez sonhar o PS. Ou seja, acho que foi as eleições em que os dois lados do PSD mais temeram perder a maioria absoluta, mas perder o governo, e o PS mais sonhou com a chegada ao poder, e portanto foi muito interessante acompanhar essa bipolarização. Mas rapidamente percebi uma coisa, que a realidade da Madeira não tem nada a ver com a realidade nacional. Muito disso tem a ver, obviamente, com o funcionalismo público, o excessivo funcionalismo público da Madeira. Existe uma sociedade, até do ponto de vista social e sociológico, muito interessante de analisar, porque é muito mais visivelmente estratificada do que cá. Não estou a dizer que está mais estratificada lá, mas as diferenças são muito mais evidentes. As praias que frequentam os ricos e as praias que frequentam os pobres, as famílias ricas antigas e os novos ricos, quer dizer, isso parece que viajamos um bocadinho no tempo nesse... Século XIX. Bom, talvez, mas foi a sensação de eu ali... Era um olho estrangeiro entre aspas, estrangeiro quase no sentido bíblico do outro que vem de fora, não é? E foi muito estimulante de observar, muito interessante de observar, mas é uma realidade completamente diferente. A questão da autonomia também é muito importante. Exatamente. E que as pessoas aqui não têm o pendor noção. Regionalista, nós não temos nacionalismos em Portugal, mas temos um regionalismo muito forte, sobretudo na Madeira, nos Açores também. E isso tem muito a ver, e social e politicamente, a região da Madeira está muito, muito marcada por aquilo que foi a governação de Alberto João Jardim e pelo jardinismo, do qual Miguel Albuquerque foi um glorificado sucessor numa fase inicial. E, portanto, tudo isto cria um contexto e um caldo muito específicos
que, ao olho do analista ou do interessado que acompanha isto a partir do continente, são nuances que podem escapar. E, portanto, tenho visto algumas comparações de que a Madeira pode ser uma espécie de tubo de ensaio para aquilo que se vai passar nas legislativas, e o pós-eleições na Madeira pode dar difícil pistas. transpor. Não só é sempre difícil transpor, como no caso particular da Madeira, eu diria que é mesmo muito pouco avisado fazê-lo. Quanto ao mais, enfim, parece que o PSD vai vencer as eleições. As sondagens na Madeira também é preciso ter cuidado a analisá-las, muito por causa daquilo que o Pedro dizia, que é... As pessoas podem ter medo de dizerem quem é que vão votar. Mas têm mesmo. Eu cheguei a fazer uma reportagem que falava com algumas pessoas que me diziam que tinham receio de dizer menos agora e cada vez menos, e acredito eu que isso seja um Mas caminho. não assim tanto, que eu estive lá no ano passado a fazer estas últimas então me eleições confirmarás regionais. parte do que... Sim, existe do que foi. uma espécie de receio de criticar diretamente o governo. Sim. E de dar, ou se criticam, as pessoas muitas vezes pedem para não dar o nome ou não dar a cara. É isso, têm medo Pois. apenas porque são funcionários públicos. Quer dizer, Ou tem alguém na família. termos o receio de aparecer um nome num jornal digital que é o Observador, o nome Maria Silva, e de repente eles têm receio de que aquilo vá dar num processo em que são despedidas do... Não quer dizer que isso aconteça, mas só a existência desse receio diz muito de como funciona a política na Madeira. Sim. E queria só terminar dizendo que também é inquietante perceber que não há, e aí estou com o Pedro, que não há alternativa, tirando aquele ano de 2019, lá está, em que Paulo Cafofo parecia querer mudar alguma coisa e com possibilidades disso. A partir daí não parece ter havido nenhuma alternativa de jeito. E mais do que isso, acredito que um PSD viciado no poder, como está, acossado especialmente pelo caso judicial de Miguel Albuquerque, e legitimado por uma vitória que pode ser interpretada como o povo não quer mesmo saber disto, eu vou governar, temo o pior para os próximos anos na Madeira. Chegamos ao fim do nosso choque de ideias. Já a seguir, há moções de censura e moções de confiança. Aproximamo-nos do fim do episódio, mas isso nunca pode acontecer sem nós atribuirmos as moções de confiança para quem se destaca pela positiva e as moções de censura para os protagonistas que mancham a semana. Aline, para quem vai a tua moção de censura? Olha, a minha moção de censura vai para o Presidente da República e para a CPI das Gêmeas. Porque viu-se, apesar de ter sido, obviamente, um chavascal, outra vez, porque a Cristina Rodrigues é que era a relatora, portanto, do Chega para esta CPI, e disseram que tinha sido um relatório pouco rigoroso, havia uma partidarização do trabalho do inquérito, que não respeitou o compromisso com a verdade, que era repleto de insinuações e, portanto, eram mais as conclusões do partido do que as conclusões do próprio funcionamento da CPI. Portanto, acho que isso é inacreditável acontecer. Mas gostava de realçar uma coisa, que mesmo assim as considerações do PSD e do PS, que afinal de contas foram as verbalizadas, As que foram aprovadas, é que dizem taxativamente não houve ilegalidade, mas que de facto há uma intervenção especial. Há uma intervenção especial da Casa Civil de Belém. Ou seja, obviamente, isto não pode acontecer numa democracia. Quer dizer, que a própria Casa, ou seja, o Presidente da República teve uma intervenção direta numa situação destas, mais que Lacerda Salles, e isto o PS obviamente não queria aprovar, não é? Lacerda Salles dá uma instrução direta para que seja à marcada secretária para marcar uma consulta. Portanto, quando nós tivermos problemas em marcar consultas, vamos obviamente telefonar à secretária de Estado, à secretária do secretário de Estado da Saúde, desde que ele seja do PS. E a tua moção de confiança? A minha moção de confiança vai para uma coisa completamente diferente, para uma conferência que a CNAF, a Confederação Nacional das Associações de Família, está a organizar para sexta-feira e sábado de manhã, Família, Imigração e Discriminação, no auditório da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, com a presença de várias personalidades, para falar de desafios e oportunidades, as políticas migratórias, os desafios jurídicos relativamente a isso, soluções para a coesão social para as cidades. Vamos ter vários presidentes de Câmara, nomeadamente Carlos Moedas, e, claro, isto, no fundo, é um tema que provavelmente iremos falar um dia destes, que tem a ver com as questões de imigração. Certamente.
Pedro Gomes Sanches, quem merece a tua moção de censura? De censura, a Justiça, 3 de junho, vai iniciar o julgamento de José Sócrates. Porquê é que a Justiça merece censura? Pela morosidade dos processos. Passaram-se quase 10 anos. E por causa da iniquidade da arquitetura. As manobras dilatórias que permitem a uns esperar 10 anos ou atrasar 10 anos do seu julgamento não são as mesmas que para a generalidade dos cidadãos estão, enfim, ao seu alcance, e isso é uma tragédia, porque uma justiça que é lenta e que é iníqua não é justa. Moção de confiança. A moção de confiança é para o Papa Francisco. A recuperar. Que está a recuperar e que Deus o guarde por muitos anos. E, portanto, são boas notícias. Para a Igreja e para o mundo. Para o mundo. José Pedro Mozos, moção de censura para quem? A minha moção de censura esta semana vai para os deputados do PCP, que na última sessão plenária desta legislatura, na verdade, voltaram a estar do lado errado da história. Isto para resumir a história, ontem, na última sessão plenária, em que se discutia a preparação do Conselho Europeu, que muitas vezes é um debate com conteúdo, mas aborrecido, e havia nas galerias um conjunto de deputados do Parlamento ucraniano. Quando essa referência foi feita, logo a seguir ao discurso do Primeiro-Ministro, as bancadas todas levantaram-se e aplaudiram, e a bancada do PCP sentada ficou e muda ficou. E isto é um padrão. Do PCP. Do PCP. Eu disse percebi PSD, mas desculpa, foi o que do percebi mal. PCP. Do PCP. E isto é um padrão porque em 2022 recusaram-se a estar presentes na sessão plenária solene para receber por videoconferência Zelensky. Foi o que fizeram no ano passado, quando houve militares ucranianos feridos em combate que vieram também ao Parlamento, tiveram a mesma postura. Foi o que fizeram há cerca de um mês, quando se votou uma declaração de solidariedade a propósito do 3º aniversário da guerra na Ucrânia, e o PCP votou contra esse voto de solidariedade para com o povo ucraniano. E, portanto, numa semana em que Putin e Trump falam ao telefone, alinham pelo mesmo diapasão, e Zelensky luta para não ficar isolado, temos a imagem triste como última fotografia desta legislatura do PCP, e eu acho que é um erro político e moral dos comunistas. Coerentes até ao fim. Sublinhar coerentes e fim. José Pedro Mozos, a tua moção de confiança. A minha moção de confiança vai para Camilo Castelo Branco, o escritor português que no dia 16 de março faria 200 anos de nascimento. E além de ser um escritor que eu admiro e enfim, é uma referência da nossa literatura, era bom que alguns dos políticos que temos hoje relessem, porque quero acreditar que leram pelo menos uma vez Camilo. Duvido. Porque num tempo de debates inflamados, em que há casos e casinhos, vale a pena recordar alguns dos ensinamentos de Camilo, que nunca teve de escrever sobre moções de confiança ou comissões parlamentares de inquérito, mas escreveu excelentes romances. Eu recomendo muito A Queda de um Anjo, em que se explora... Calista Eloy, exatamente, personagem principal, em que se explora a política portuguesa e dá-me a ideia que Camilo Castelo Branco conhecia muito bem a política portuguesa. E se calhar há ensinamentos que são muito atuais sobre a hipocrisia da política, sobre a moral que se perde. Enfim, acho que é uma boa recomendação. deslumbramento. É mais não é? fácil encontrar Camilos Eloys entre os deputados do que deputados que tivessem lido o Camilo Exatamente. É com esta recomendação cultural que terminamos o nosso 4º episódio deste podcast. Se gostaram, partilhem com os vossos amigos. Se não gostaram, partilhem também para poderem dizer mal de nós. Podem sempre escrever-nos sugestões, críticas, ideias para o meu e-mail tomaschagas@rr.pt. O episódio contou com o cuidado técnico do Rui Glória, a sonoplastia e a banda sonora são do Diogo Casinha. Os nossos incensuráveis aqui estão e aqui estarão, faça chuva ou sol. Aqui estão Aline Oldebuving, Pedro Gomes Sanches e José Pedro Mozos. Eu sou Tomás Anjinho Chagas. Na próxima semana cá estaremos. Obrigado.